Boa noite a todos os que compartilham conosco desse espaço. Somos a Casa Espírita Joana de Ângeles, de Florianópolis. Somos uma casa afiliada à Federação Espírita Catarinense. Temos realizado as nossas atividades através da internet, em função das limitações recomendadas pelas autoridades sanitárias. Então, todas as terças-feiras, às 20 horas, temos nesse espaço aqui no Facebook a nossa exposição doutrinária. Temos também às segundas-feiras, às 19 horas, também nesse espaço no Facebook, nosso encontro com o Evangelho, onde são feitas reflexões a respeito de temas retirados do Evangelho segundo o Espiritismo. E temos também nosso canal no YouTube, onde estão abrigados lá todas as nossas exposições, as palestras. Quem tiver interesse, é só acessar lá no YouTube, Casa Espírita Joana de Ângeles. Então vamos iniciar o nosso trabalho de hoje, como sempre fazemos, com uma leitura, nós chamamos de leitura de preparo, uma leitura normalmente de um tema edificante, para que possamos iniciar a harmonia do nosso ambiente de trabalho. A leitura que eu trago hoje é um texto de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, com o título A Chave Bendita. Efetivamente, muitos são os problemas que nos assediam a existência. Dificuldades que não se esperam, tribulações que nos espancam mentalmente de imprevisto, sofrimentos que se instalam conosco sem que lhes possamos calcular a duração, desajustes que valem por dolorosos constrangimentos. Se aspiras a obter solução adequada às provas que te firam, não te guies pela rota do desespero. Tens contigo uma chave bendita, a chave da humildade, cunhada no metal puro da paciência. Perante quaisquer tropeços da estrada, usa semelhante talento do espírito e alcançarás para logo a equação de harmonia e segurança a que pretendes chegar. Nada perderás, deixando fale alguém com mais autoridade do que aquela de que porventura disponhas. Nunca te diminuirás por desistir de uma contenda desnecessária. Em coisa alguma te prejudicarás abraçando o silêncio de conceitos deprimentes que te sejam desfechados. Não sofrerás prejuízo em te calando nessa ou naquela questão que diga respeito exclusivamente às tuas conveniências e interesses pessoais. Grandes lucros no campo íntimo te advirão da serenidade ou da complacência com que aceites desprestígio ou preterição. Jamais te arrependerás de abençoar ao invés de reclamar, ainda mesmo em ocorrências que te amargurem as horas. E a simpatia vibrará sempre em teu favor, toda vez que cedas de ti mesmo a benefício dos outros. Efetuemos os investimentos valiosos de paz e felicidade, suscetíveis de serem capitalizados por nós através dos pequeninos gestos de tolerância e bondade, e o programa de trabalho a que a vida nos indique ganhará absoluta eficiência de execução. Seja na vida particular ou portas adentro de casa, no grupo de serviço a que te vinculas ou na grande esfera social em que se te decorre a existência, sempre que te vejas à beira do ressentimento ou revide, rebeldia ou desânimo, nunca te entregues à irritação. Tenta a humildade. Agora, meus irmãos, vamos orar. Levando nosso pensamento a Deus, nosso Pai, façamos a nossa prece de início da nossa reunião, pedindo todo o amparo, todo o auxílio
para que possamos ser ou levar a mensagem da maneira mais correta a cada um dos corações que nos assistem. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos neste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja teu nome sublime que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito de luz, no carinho de pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, amar os nossos irmãos que vivem distantes do bem com a proteção de Jesus. Livra a nossa alma do erro, neste mundo de desterro distante da tua luz. Que o nosso ideal de igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do teu amor. Assim seja. Essa oração é do José Silvério Espírito, pela psicografia do Chico Xavier. Então, o tema que trazemos hoje para a nossa reflexão é orgulho e humildade. Eu confesso que pensei nesse tema pelo que temos passado ultimamente, né? Embora o orgulho sempre foi uma questão que, digamos assim, de atraso do ser humano e da humanidade de maneira geral, né? Nós temos visto nos últimos tempos essa bipolarização, essa intolerância, né? Tudo isso me parece ter um fundo de orgulho, né? De achar que a minha verdade é melhor que a verdade do outro, de achar que a minha posição pode impor ideias aos outros. Agora culminou com um fato que creio que todos viram, né? Assistiram aí na mídia um magistrado se sentindo ofendido porque não usava máscara, né? Foi interpelado por uma autoridade policial e teve uma reação assim bastante forte, né, de orgulho, né? Então eu vejo assim que o tema é bastante adequado nesse momento. E aí logo vem à mente, quando a gente pensa nisso, aquela célebre frase, né, que parece que é o símbolo máximo do orgulho. Aquela pergunta: você sabe com quem está falando? Então, essa questão ela tem uma abordagem tanto do ponto de vista material, do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista espiritual. Do ponto de vista material, assisti um tempo atrás uma palestra do professor Mário Cortella, né? Acho que quase todos conhecem, está sempre aí pela mídia, né? Com expondo as suas ideias, é um filósofo, um professor, né? Bastante conhecido. E ele faz essa abordagem, né? De quem sou eu? Né? Você sabe quem está falando? Então, bom, ele se coloca no lugar de quem faz essa pergunta e faz uma análise de quem sou eu. E aí ele começa a pensar no ponto de vista da ciência mesmo. Quem é cada um? Quem sou eu? Bem, nós temos aqui no nosso planeta Terra um pouco mais de 7 bilhões de indivíduos da espécie Homo sapiens, né? Somos nós, os habitantes humanos daqui da Terra. 7 bilhões dessa espécie, para arredondar, né? A ciência ela já classificou, entre os seres vivos aqui da Terra, classificou mais ou menos 3 milhões de espécies e avalia que deve ter uns 30 milhões de espécies de seres vivos na Terra. Então eu sou um elemento da espécie Homo sapiens, que tem 7 bilhões de elementos nesse planeta,
que é uma espécie entre o que se estima em torno de 30 milhões de espécies do planeta Terra, que é um planeta, que é um dos 8 planetas do Sistema Solar e é um dos menores. Que tem essa estrela, que é o Sol, que é uma entre as 100 bilhões de estrelas da nossa galáxia, que é a Via Láctea. E essa nossa galáxia é uma entre o que se estima em torno de 200 bilhões de galáxias no universo. Isso é o que a ciência identifica, não é? Talvez um dia a ciência venha afirmar que não existe limite, né, da quantidade de galáxias. Então, resumindo, eu sou um elemento da espécie Homo sapiens, de 7 bilhões de elementos, dentro de uma estimativa de 30 milhões de espécies, num planeta Terra, que é um pequenino planeta de um sistema solar, cuja estrela é uma entre 100 bilhões de estrelas existentes na galáxia chamada Via Láctea, que é uma entre estimados 200 bilhões de galáxias no universo. Então, sob o ponto de vista físico, quem sou eu? E aí nós temos que, conforme Jesus afirma, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, além dos 7 bilhões de seres encarnados aqui na Terra, nós temos mais uma quantidade muito grande de seres desencarnados aqui na Terra, também no ambiente terrestre, e em muitos mundos por aí que a ciência não consegue identificar, porque são mundos imateriais. Aqui afirma lá no livro Atualidade do Pensamento Espírita, que é o Espírito Viana de Carvalho, afirma que o planeta possui mais ou menos 20 milhões de espíritos que somos um entre mais de 20 bilhões. Isso estamos falando em termos de quantidade. Vamos falar um pouco de qualidade. Como é que é o nosso planeta Terra? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, Kardec estabelece mais ou menos uma classificação de mundos em 5 categorias. Essa categoria inicial, a categoria, digamos assim, mais atrasada, seria mundos primitivos, onde estão lá as primeiras encarnações humanas, né? Os mundos lá dos homens das cavernas, digamos assim. A segunda categoria seriam mundos de expiações e provas, que é onde ainda nós nos encontramos. Depois vem uma terceira categoria, que são mundos de regeneração. Uma quarta categoria, mundos ditosos ou felizes. E a quinta categoria, mundos celestes ou divinos. Então, nós somos aquele serzinho lá naquele mundo, naquele universo, e num planeta que é apenas o segundo na categoria de mundos habitados. Então, quem sou eu? Eu tive a curiosidade também de procurar a origem dessas palavras, orgulho e humildade, né? Eu acho que a etimologia ela nos dá alguns sentidos para as palavras que a gente não encontra no dicionário, que às vezes é muito interessante. Então, encontrei lá como orgulho, a origem da palavra orgulho viria do catalão, que significa, é uma característica de alguém que tem um conceito exagerado de si próprio. E humildade parece vir do latim, de humus, que significa terra fértil, rica em nutrientes e preparada para receber a semente. Então, como é que é melhor? Ser orgulhoso ou ser humilde? Outra estatística interessante, as palavras humildade e orgulho e as suas derivações, né, humilde, orgulhoso, etc. Somente no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, ela aparece 339 vezes. Aí a gente tem uma ideia da importância que o Espiritismo dá a essas características do ser humano, né? Humildade e orgulho.
naturalmente que sempre procurando orientar para que a gente adquira a característica da humildade, naturalmente. Então, para o espírita, particularmente, o orgulho, além de ser, digamos assim, uma falta de qualidade, né, da alma humana, é sobretudo uma tolice, porque quem adere ao Instituto da Reencarnação, quem conhece essa mecânica do espírito, né, que passa por várias encarnações, ora, aquilo que é motivo de orgulho para mim nessa encarnação, a minha posição social, o meu conhecimento, a minha cultura, a minha inteligência, pode ser que no passado não foi bem assim, e pode ser que numa próxima encarnação eu venha com algum problema mental, pode ser que venha numa condição social bastante dificultosa, enfim. Então, o orgulho, sobretudo para o espírita, é uma tolice. Não é? Daí também a necessidade desse esquecimento do passado entre as encarnações, né? Porque a lembrança do passado pode tanto nos humilhar como exalçar o nosso orgulho. E pode ser isso um entrave ao nosso livre-arbítrio. Nós temos aí os grandes figuras da humanidade, da história humana, né, que a gente conhece, pessoas ligadas a essas questões religiosas, todos eles tiveram a humildade como uma meta ou como uma característica bastante forte, bastante presente na sua personalidade. E temos algumas afirmações bem interessantes, né? Santo Agostinho, por exemplo. Agostinho dizia que a humildade é a base de todas as outras virtudes. A humildade é a base de todas as outras virtudes. Portanto, na alma em que essa virtude não existe, não pode haver qualquer outra virtude, exceto em mera aparência. Porque tem muito disso, né? A pessoa, às vezes, se esconde por trás de uma cortina de humildade que realmente, na verdade, não tem. Francisco de Assis dizia: ninguém é nada mais e nada menos do que é aos olhos de Deus. Nada mais, nada menos do que é aos olhos de Deus. É interessante. Para ter um exemplo aqui mais caseiro, né? Nosso querido Chico Xavier afirmava assim: a humildade não está na pobreza, não está na indigência, na penúria, na necessidade, na nudez, nem na fome. A humildade está na pessoa que, tendo o direito de reclamar, julgar, reprovar e tomar qualquer atitude compreensível no brio pessoal, apenas abençoa. Veja que exemplo. Está bem assim também de acordo com a nossa leitura inicial aqui do Emmanuel, não é verdade? E aí me veio assim, porque às vezes a gente olha numa pessoa, pela condição, a gente até chama a condição humilde de uma pessoa, né? Mas a gente vê uma condição material menos favorecida, né? Mas a gente não sabe o que está ali naquele corpo, né? Que espírito habita aquele corpo. Muitas vezes é um espírito bastante evoluído que está nessa condição por uma escolha pessoal, vivenciar uma condição bastante, eu diria assim, bastante desfavorável, né, socialmente falando, para desenvolver algumas das suas virtudes. Aí me lembrei de uma história que eu li há um tempo atrás, que é narrada pelo Adelino Vieira. Adelino Vieira é um trabalhador lá da Casa da Prece, na casa onde o Chico Xavier, lá em Uberaba, onde ele atuava, né? O Adelino conta, então, a história de Jorge, né, que eu vou passar a narrar para vocês, vou ler aqui, como se fosse o Adelino falando. Né? Vejam que interessante. Ao longo dos anos em que ia a Uberaba, conheci muita gente. Gente boa, gente meio boa e gente menos boa.
Algumas o tempo vai apagando, lentamente, mas jamais terá força suficiente para apagar de minhas lembranças a figura encantadora que vocês vão passar a conhecer. Numa daquelas madrugadas, quando as reuniões do grupo espírita da prece se estendiam até o amanhecer, vi-o pela primeira vez. Naquelas filas quase intermináveis que se formavam para a despedida ou para uma última palavrinha, ainda que rápida, com Chico, ele chamou minha atenção pela alegria com que esperava a sua vez. Vinha com passos cansados, o andar trôpego, a fisionomia abatida, mas seus olhos brilhavam à medida que se aproximava do médium. Não raro seu contentamento se traduzia em lágrimas serenas, mas copiosas. Trajes pobres, descalço, pés rachados, indicando que raramente teriam conhecido um par de sapatos. Calça azul, camisa verde, com muitos remendos. Um paletó de casimira apertava-lhe o corpo franzino. Pele escura, cabelos enrolados, nos lábios uma ferida. Chamava-se Jorge. Creio que deve ter tomado poucos banhos durante a vida. Quando se aproximava, seu corpo magro, sofrido e mal alimentado, exalava um odor desagradável. Em sua boca, alguns raros tocos de dentes, totalmente apodrecidos. Quando falava, seu hálito era quase insuportável. Ainda que alguém não quisesse, tinha um movimento instintivo de recuo. Quando se aproximava, tínhamos pressa em dar-lhe algum trocado para que ele fosse comprar pipoca, doce ou um refrigerante, a fim de que saísse logo de perto da gente. Jorge morava com o irmão e a cunhada num bairro muito pobre, uma favela, quase um cortiço. Seu quarto era um pequeno cômodo anexado ao barraco do irmão. Algumas telhas, pedaços de tábuas, de plásticos, folhas de lata emolduravam o seu pequeno espaço. O irmão e a cunhada eram boias frias. Jorge ficava com as crianças. Fazia-lhes mingau, trocava-lhes os panos, assistia-os. Alma assim, caridosa, acredito que sofresse maus tratos. Muitas vezes o vi com marcas no rosto, e ainda hoje fico pensando se aquela ferida permanente em seu lábio inferior não seria resultante de constantes pancadas. Pois o Chico conversava com ele 5, 10, 20 minutos. Nas primeiras vezes pensava, meu Deus, como é que o Chico pode perder tanto tempo com ele? Quando tantas pessoas viajaram milhares de quilômetros e mal pegaram em sua mão? Por que será que ele não diminui o tempo do Jorge para dar mais atenção aos outros? Somente mais tarde fui entender que a única pessoa capaz de parar para ouvir o Jorge era ele. Em casa, o infeliz não tinha com quem conversar. Na rua, ninguém lhe dava atenção. Quase todas as vezes em que lá estive, lá estava ele também. Assim, por alguns anos, habituei-me a ver aquele estranho personagem que aos poucos foi me cativando. Hoje, passado tantos anos, ao escrever essas linhas ainda choro. A gente corre o risco de chorar um pouco quando se deixa cativar, não é mesmo? Nunca ouvimos de sua boca qualquer palavra de queixa ou revolta. Seu diálogo com o paciente médium era comovente e enternecedor. Jorge, como vai a vida? Ah, tio Chico, eu acho a vida uma beleza. E a viagem foi boa? Muito boa, tio Chico. Eu vim olhando as flores que Deus plantou no caminho para nos alegrar. Do que você mais gosta de olhar, Jorge? O azul do céu, tio Chico. Às vezes penso que o Senhor Jesus está me espiando por detrás de uma nuvem.
Depois o visitante falava da briga dos gatos, da goteira que molhou a cama, do passarinho que estava fazendo ninho no seu telhado. Quando eu pensava que tudo havia terminado, o dono da casa ainda dizia: agora o nosso Jorge vai declamar alguns versos. Eu chegava até a me virar na cadeira, perguntando a mim mesmo: onde é que o Chico arruma tanta paciência, meu Deus? E o Jorge declamava 1, 2, 4 versos. Bem, Jorge, agora, para a nossa despedida, declame o verso que mais gosto. Qual, tio Chico? Aquele da moça, Jorge. Ah, tio Chico, já me lembrei, já me lembrei. Naquelas horas o centro continuava lotado. As pessoas se acotovelavam, formando um grande círculo em torno da mesa. Jorge colocava então o colarinho da camisa para fora, abotoava o único botão do seu surrado paletó, colocava as mãos para trás, a semelhança de uma criança quando vai declamar na escola ou perante uma autoridade, olhava para ver se o estavam observando e sapecava inflado de orgulho. Menina, penteia o cabelo, joga as tranças para a cacunda, queira Deus que não te leve de domingo para segunda. Quando terminava, o riso era geral. Ele também sorria. Um sorriso solto e alegre, mas ainda assim doído, pois a parte inferior de seus grossos lábios se dilatava, fazendo sangrar a ferida. Aí ele se aproximava do médium, que lhe dava uma pequena ajuda em dinheiro. Em todos aqueles anos, nunca conseguia ver quanto era. Depois colocava o dinheiro dentro de uma capanga, onde já havia guardado as pipocas, os doces, dando um nó na alça do pano. Para se despedir, ele não se abraçava ao Chico. Ele se jogava, sim, todo por inteiro em cima do Chico. Falava quase dentro do nariz do Chico, e eu nunca vi o Chico ter aquele recuo instintivo como eu tivera tantas vezes. Beijava-lhe a mão, o qual também beijava a mão e a face dele, ao que ele, Jorge, retribuía, beijando os dois lados da face do Chico, onde ficavam manchas de sangue deixadas pela ferida aberta em seus lábios. Nunca vi o Chico se limpar, na presença dele, nem depois que ele tivesse ido. Eu, muitas vezes, ao chegar à casa do Chico, molhava um pano, limpava o que passamos a chamar carinhosamente de o beijo do Jorge. Não saberia dizer quantas vezes pensei em levar um presente àquele pobre irmão. Uma camisa, um par de sapatos, uma blusa. Infelizmente fui adiando e o tempo passando. Acabei por não lhe levar nada. Lembro-me disso com tristeza, e as palavras do apóstolo Paulo se fazem mais fortes nos recessos de minha alma. Façamos o bem enquanto temos tempo. Enquanto temos tempo. De repente fica tarde demais. Jorge desencarnou. Desencarnou numa madrugada fria. Completamente só em seu quarto. Esquecido do mundo, esquecido de todos, mas não de Deus. Contou-me o Chico que foi esse nosso irmão de pele escura, cabelos enrolados, ferida nos lábios, pés rachados, mau cheiro e mau hálito, que ao desencarnar, Jesus Cristo veio pessoalmente buscar. Entrou naquele quarto de terra batida, retirou Jorge do corpo magro e sofrido, envolto em trapos imundos, aconchegou-o de encontro ao peito e voou com ele para o espaço, como se carregasse o mais querido dos seus irmãos. Eis que estarei convosco até o fim dos séculos. Não vos deixarei órfãos. Ele não faria uma promessa que não pudesse cumprir. Toda a vida de Jesus, encerrou a história, né, do Adelino. Toda a vida de Jesus, do nascimento à cruz, se caracterizou pela humildade. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, fora da caridade não há salvação.
Jesus afirma: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Por pobres de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele disse que o reino dos céus é deles e não dos orgulhosos. Também está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Porque todo aquele que se eleva será rebaixado e todo aquele que se rebaixa será elevado. Jesus, no Evangelho de Lucas. Todo aquele, pois, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. Será o maior no reino dos céus quem se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. Quer dizer, quem não tiver nenhuma pretensão de superioridade ou de infalibilidade. Também está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Então, meus irmãos, procuremos cada um de nós cultivar e fazer crescer no nosso íntimo, na nossa alma, na nossa consciência, esse sentimento, essa virtude chamada humildade. Através dela, nós vamos adquirir as asas que nos levarão um dia ao encontro de nosso Senhor. Então, aqui, esperando ter levado alguns elementos para a reflexão de todos vocês e todos nós vamos encerrando a nossa exposição de hoje, pedindo a Deus e a Jesus que nos abençoe a todos nós. Abençoe nossos lares, nossos familiares, nos dê forças e boa vontade para que possamos desenvolver a humildade em nosso coração e, a partir daí, desenvolver os melhores sentimentos relacionados ao amor ao próximo, como nos aconselhou nosso Mestre Jesus Cristo. Uma boa noite a todos. Muito obrigado pela atenção.